Boa noite, meus amigos, T-Dog falando, e hoje estou aqui na presença de dois ilustres amigos aí. Um deles é o Diogo Moa, velho conhecido da casa, idealizador aí do nosso Best Pauper Combat. E por falar em Best Pauper Combat, hoje nós estamos com um dos finalistas aqui para apresentar a decklist dele que ele vai utilizar na final. É o Diego Calves aí, carinhosamente apelidado, né? E eu vou deixar as palavras aí com o Diogo Moa para a gente estar iniciando esse nosso podcast e analisando a lista aí do Diego Calves. Fala galera, boa noite. Hoje nós estamos aqui, como o T-Dog falou, apresentando a lista do finalista Diego Calves, a lista do Mono Black dele, lembrando aos nossos ouvintes que é a mesma lista desde o início do campeonato. Os players não podem efetuar alterações na lista, apesar do evento ser eliminatória simples, perdeu, tá fora. Não pode haver nenhum tipo de mudança nas listas que os players iniciam o campeonato. Então agora a gente vai deixar a palavra aqui também para vocês, para se apresentar, o Diego Calves, que está aqui com a gente. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui fala o Diego Calvo, o piloto desse Mono Black meio estranho que vocês estão acompanhando aí. Então é isso aí, galera. Diego, um dos finalistas. Vamos começar a análise da lista dele como de praxe, né? Pela curva de land. O Diego ele conta com 18 pântanos básicos, 3 charneca estéreo e um bojuka bog, né? A gente sabe que essa lista do Mono Black, essa parte de manas do Mono Black, ela é bem tradicional, né, Diego? Não tem muito como se mudar, talvez uma cabana de tia ou outra ali, mas eu acho que a intenção do deck ali tu consegue cumprir bem, né? O bojuka tá ali já para evitar alguma situação no cemitério, um eventual tron. E a Charnex para dar aquele draw advantage aí, que ultimamente teu deck tem sido conhecido por esse nome, né? O Mono Black Advantage. O que tu pode comentar sobre essa parte de terrenos para nós aí, Diego? Então, como tu falou, a base de lands aí do Mono Black não dá pra gente mexer muito, né? A gente não pode colocar muita land que entra virado, porque o Mono Black até o quinto turno a gente tem que descer land todo turno pra gente conseguir fazer as jogadas. Mas a gente também não pode abrir mão dessas lands utilitárias que a gente chama, que é o nosso Bojuka Bog, que ajuda muito, principalmente no nosso mid, no nosso late game, e a Charneca, né, que a gente sempre quer que venha também no mid game pra gente conseguir ciclar o deck e fazer ele acelerar um pouquinho mais. Esse Bojuka eu acho que daria muito bom contra o Mardu Reanimate do Diogo Moa aqui, né, Diogo? Não fala isso. Aproveitando, Diego, não acha que seria um pouco mais útil utilizar 2 Bojuka e 17 pântanos? Um Bojuka a mais, tu acha que faria diferença? Cara, é que depende muito de quando ele tem que entrar, né? O Bojuka, se ele vier normalmente na primeira mão, ele atrapalha demais. E eu ter 2, pra mim eu não me sinto muito confortável de ter. E o Bojuka é um negócio incrível no Mono Black. A gente sempre quer que ele venha no meio do jogo pro final, só que ele sempre vem na mão inicial. É um negócio a maldição do Diego. Olha só. Então, pra mim, eu prefiro ter um pra gente ter uma segurança de que em algum momento do jogo eu vou conseguir comprar. Mas 2 já começa a me atrapalhar um pouco. Até pra um macular e tudo mais, ele acaba perdendo tanto poder. Porque perfeito. A gente já tem 3 Charneca, mais um Bojuka, 2, dá 5. Pra mim é um número já que acaba se cedendo, assim. Ok, perfeito. Obrigado, Diego. Então é isso aí, galera. Vamos seguir as mágicas instantâneas que o Diego acaba utilizando no deck dele. Tem bastante coisa aí pra gente tá vendo, né? Então, 2 Vereditos de Geth, né? Carta de 2 manas pretas. O jogador alvo sacrifica uma criatura e perde 1 de vida. 2 Desfigurar, que é a carta de custo 1. Criatura alvo ganha -2/-2. 2 Tendrils of Corruption, criatura custo 4, né? Ele dá X pontos de dano igual ao número de pântanos que você controla na criatura alvo, e você ganha esse número esse X em número de pontos de vida. Isso aqui também é muito bom, né, Diego, na questão ali, talvez respondendo até uma parte da pergunta do Diogo. Tu conta com muitas cartas aí que dependem de pântano em jogo, né? Exatamente. O Tendrils, ele, por mais que eu só utilize 2 cópias, ele é quase vital no meu deck. Porque como a gente vai ver mais pra frente, é um deck que eu perco muita vida em prol de comprar mais cartas. Então o Tendrils vindo sempre, eu conseguindo utilizar quanto mais pântanos melhor, é perfeito. Então continuando ali, 4 Macular, que pra minha opinião é uma das melhores cartas do Mono Black, né, Diogo? O que tu acha? Olha, o Macular eu costumo, não sei se eu faço certo ou não,
mas eu costumo comparar muito com o Scred. Sim, sim. Eu acho que são as comparação, cartas-chave tanto do Mono Black quanto do R-Scred. Comparação é inevitável, né? E 3 Vítimas da Noite. Que é, quem não sabe, Vítima da Noite é uma carta instantânea, 2 pretas, destrói criatura alvo, que não seja vampiro, lobisomem nem zumbi. Eu acho que no Rage aqui evita... Só o Gurmag deve incomodar um pouco, né, Diego? Na questão do Vítima da Noite, né? Não, isso com certeza, né? Se pega um deck aí que utiliza o Gurmag, eu tô na roça. Outro tem algum outro vampiro e lobisomem aí no formato que te incomoda? só se for o deck do Dan ali, né? O zumbi clássico dele aí ia incomodar um pouquinho. Ele tem side também, né, Diogo? Pode estar alterando depois. Sim, sim. Até a gente viu, saiu uma lista de zumbi ali, mas a gente pode comentar outra hora, né? Eu tava vendo hoje. E aí, Diego, quer falar alguma coisa do teu setzinho de instantâneas? Ou tu acha que tá bem claro aí, que tu acha que tem algum diferencial no teu deck? Cara, eu acho que a única diferença dos meus removals é eu preferi o Veredit Gaff ao invés do Edit Shiner, né? Eu percebi que não tem o Edit Shiner aqui na lista. O Edit é bem comum, né? O de Shiner. Isso, o Edit é quase carta, o pet card que a gente chama, né? Toda a lista de Mono Black tem que ter ela. Só que hoje, assim, depois de já ter jogado muito tempo com esse deck, eu acabo preferindo muito mais a Instant Speed do Veredit Gaff, até para responder talvez uma fada que possa vir entrar aí com um Scred, um Mono-U, do que eu com 7 manas poder utilizar o Edge Shiner novamente. Até porque é um deck que compra muita remoção, para mim não vai fazer muita diferença lá no 7º, 8º turno eu conseguir castar novamente o Edge. Perfeito. É uma boa temática e sendo instante, né? Quebra galho pra tudo que é coisa. Exatamente. Vamos seguir então, galera, aí os feitiços que o Diego tá usando, o setzinho de feitiços dele do Mono Black. Diego conta com 3 Shining Blood, 2 pretas, perde 2 de vida e tu compra 2 cartas, né? A carta clássica aí do Mono Black, depois ele vai estar falando aí o que se pode fazer com esse Shining Blood aí, que ele não tem só essa função também, né? 2 Rent Mind, custo 2 pretas, o jogador alvo descarta 2 cartas ou um artefato, né? Essa carta que ele usou aí na partida épica lá contra o Stênio. 2 Coagir e 1 Alienar. Diego, um Alienar, por que um só, cara? Cara, é porque o Alienar ele acaba sendo muito bom contra alguns decks específicos, que o Mono Black tem um pouco de desvantagem, que é, por exemplo, um Tron, que ele tem cartas específicas que eu não quero que entre, como o Muldrifter, para acelerar o jogo dele, ou até aquele rinoceronte arrombado lá, que é o Stonehorn. Stonehorn, exatamente, esse cara aí. Esse cara aí é complicado. Então, pra mim, botar mais de uma cópia assim não acaba fazendo muito sentido, porque não são todos os decks que eu vou querer tirar as criaturas antes que elas entrem em campo. Tendo em vista que a gente tem muita remoção nesse deck, né? Essa carta, aliás, ela foi comentada no vídeo anterior, né, da sua partida, né, Diego? Exatamente. Chegou a acompanhar? Chegou, né? Acompanhei sim. Ele teve Eu vi um telespectador nosso que ele assiste e comenta que eu poderia ter tirado o terreno verde do Affinity. Isso, foi isso mesmo. E eu de fato poderia sim. É que acho que a dúvida surgiu porque o Sten não coloca a carta na mesa como se fosse uma provável escolha para eu tirar. Mas é porque eu realmente não queria tirar ela, eu preferi tirar a Tog. Isso, tu tirou a Tog e ele perguntou se tu poderia ter tirado o terreno. Mas exatamente, contra o Affinity essa carta é muito boa, porque ela tira basicamente qualquer coisa dele, seja land, criatura, prisma e por aí vai. Diego, os Shining Bloods ali a gente sabe que tu pode dar no oponente. Já matou gente com Shining Blood aí, Diego? Já. Já matei, já. Esse aí é quase um burn nosso, né? Né? O pessoal acaba utilizando aí também de 2 formas, né? Forçando o oponente a comprar. O Rent Mind ali, o que tu vê? Tu acha que não daria pra colocar 4 Coagir ou tu gosta da lista assim mesmo? Então, eu gosto porque eu gosto de utilizar o Coagir e o Rent Mind juntos no main deck, porque eles não deixam o Mono Black tão linear assim. Que o Mono Black, como assim? Linear. É um deck que é land, Chittering Hats, land, land, Phyrexian Ranger. É um deck muito linear. Normalmente, nossos oponentes eles esperam já isso aí. É a terceira mana rato, mais uma mana removal e assim por diante. Eu utilizando o Rent Mind e o Coagir, eu acho que eu quebro um pouquinho disso, principalmente no primeiro G, que é quando tu não espera. E isso pode fazer toda a diferença no nosso jogo. Então, só que eu utilizar mais de 2 cópias de cada um, pra mim já começa a perder um pouco do sentido no deck.
Porque eu não vou querer, por exemplo, que o Coagir ele venha sempre já no early game ou Rent Mind. É aquela carta que eu quero que ela seja surpresa. Lá no meio do jogo o cara não espera isso, talvez ele se tapa todo, eu dou um Coagir, dou um Rent Mind, acho que pode fazer muita diferença já e mudar o curso do jogo. Agora um sentimento aí, eu acho que até o Diogo Moa compartilha comigo desse mesmo sentimento. O que tu sentiu ali naquela hora do jogo contra o Stênio, Diego? Tu deu o Coagir e o Stênio tava com 5 terrenos na mão. O Diogo comentou comigo, a gente riu nessa hora da narração, meu amigo. A gente riu muito, meu amigo. Tu ficou mais aliviado ali, como é que foi, cara? Cara, eu acho que nunca é bom a gente gastar recurso nosso e não conseguir tirar nada do oponente, né? Mas naquele momento do jogo, como estava muito tenso a situação, eu acabei ficando contente por ele só ter lands em campo. Mas não vou ficar triste, que eu queria talvez que ele tivesse 4 lands e... uma coisinha pra tirada ali. Um Tocast ali. As coisas acabam funcionando aí. O Diogo fez um comentário bem bacana aí nessa parte da partida. Essa daí é inesquecível. Então, seguindo aí, galera, vamos falar aí do set de criaturas que o Diego tá utilizando no Mono Black dele. Que uma das criaturas que eu mais odeio. Então, vamos lá. São 4 Chittering Hats. Criatura maldita. Essa é clássica do Mono Black, né? Acho que dispensa comentários. São 4 Phyrexian Ranger. Custo 2 incolor, uma preta. Quando entra em jogo, você perde 1 de vida e compra uma carta. Corpo 2/2. 3 Monarca preto, né? Acho que é a chave do Mono Black, eu adoro essa carta aí. E 2 Mercador aí. Isso aí é uma grande polêmica aí da lista do Diego, que o pessoal vem comentando e talvez depois do podcast vão comentar mais ainda, né? 2 Mercadores. A gente sabe que geralmente o pessoal usa 3, 4 Mercadores por ser uma carta das chaves aí. Mas a gente acompanhando a partida, ela saiu muito bem com apenas 2, né, Diogo? E eu nunca vou esquecer a partida que ele abaixou os 2 Mercadores, um atrás do outro. E ele ganhou com os 2 Mercadores. Os únicos 2 do deck. Um pra 6, um pra 8. Isso, né? Foi épico aquilo. E não é puxar saco, mas foi lindo. Diego, comentou alguma coisa aí sobre o teu set de criaturas, né? A gente sabe que aqui nessa parte fica bem claro aí porque que teu Mono Black tá sendo conhecido como Mono Black Advantage, né? E sem contar também que ele tem os 4 Dusk Legion Zealot. Acho que quem conhece aí, uma incolor, uma preta, 1/1. Entra em jogo, perde 1 de vida e compra uma carta. E aí fecha o setzinho de criatura do Diego. E parece que o Chittering Hats e os Zelotes são as criaturas que mais vêm na mão do Diego. Teve jogo que ele colocou os 4 em campo, né, cara? Sim, é incrível isso. E aí, Diego, comentar alguma coisa sobre o teu set de criaturas? Nessa parte de criaturas eu acho que é onde o deck acaba se destacando um pouco mais. Começar já pelos 2 Grey Merchant, que... Se a gente for conversar aí com qualquer jogador de Mono Black, tu tem que ter sempre 4, né? Tem que ser 4, não geralmente pode, é 4, não pode ser menos que isso. Só que, por que utilizar 2? O meu grande problema com o Grey Merchant, por mais que seja uma ótima carta, ele tem um corpo legal, ele faz um efeito muito bom quando entra em campo, é de que eu não quero que ele sempre venha na minha mão inicial. E eu tenho esse pensamento de que eu só utilizo 4 cartas se eu quero que essa carta venha no early game. E pra mim não faz sentido nenhum eu ter o Grey Merchant no turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Eu quero que ele venha no meio do jogo e faça a diferença, não já na mão inicial. Então utilizar 2 cartas é exatamente isso. É um deck que eu não utilizo de devoção, eu não pego tanto essa parte. Se for ver, eu só tenho o Chittering Hats, que tem 2 manas pretas, né, que vai acabar de fato upando o Mercador. De verdade mesmo, a gente percebeu ali que no early game eles não vieram, né? Vieram já para decidir a partida lá no jogo contra o Stênio. E o Monarca ali também deu bastante vantagem naquela partida, né, Diogo? A gente tava acompanhando certeza. Ali. Foi um troca-troca de Monarca, foi uma disputa tão grande para ver quem ficava, que no fim das contas foi muito prazeroso estar ali presenciando aquela disputa. Eu reitero aqui a partida, né? Reitero meus comentários lá, que pra mim essa aí foi a partida mais épica aí que tivemos no Best Pauper Combat, né? Espero que a final seja melhor ainda, né? Mas até então. E falando aí do teu sentimento sobre essa final, Diego, vamos mudar um pouco, aproveitar a tua oportunidade que tá aí entre a gente. O que tu espera dessa final, cara? Tá preparado? Tá tranquilo? Cara, é uma final um pouco complicada. Se vocês acompanharem até o vídeo da entrevista final, eu acabo dizendo que eu prefiro jogar contra o Rakdos Control.
porque eu acho que ele é um Mono Black com splash para vermelho, só que ele é uma match muito mais equiparada. Normalmente quem manter o Monarca acaba ganhando o jogo. Contra o Rakdos, né? Contra o Rakdos, contra. E contra o Scred é uma... Não vou dizer que é uma bad match, mas acho que o Scred ele hoje ele é top 3 do formato, junto aí com o Tron e talvez um Boros. Então ele é um deck que ele tem muito card advantage, ele compra muita carta, ele tem remoção para tudo que a gente tem aí no deck. Qualquer turno 4, 5 ele já tá matando um Mercador, por exemplo, que é a nossa criatura mais parruda. E os anulas, né? Qualquer 2 manas em pé anula na cara. Ainda mais contra o Leandro, né, Joe? Que vem crescendo cada dia aí no campeonato. Inclusive, não é à toa que tá na final, né? Com certeza. E vale lembrar que esse deck é um deck que eu acho que deve ser muito querido por ele, porque é um dos decks que ele mais utiliza no formato. Então vamos lá, galera. Vamos falar aí do sideboard aí do Diego, né? Diego conta aí com algumas cartas de controle, algumas criaturas que eu vou estar mencionando aí para vocês. Então, além das 2 cópias de Duris no main deck, 2 cópias de Rent Mind, o Diego ainda conta com 2 cópias de Rent Mind no sideboard e 2 cópias de Coagir no sideboard, né? Então, dando mais controle aí pro deck ainda. 2 areias asfixiantes, né? Carta de custo 3, que destrói terreno alvo que não seja pântano. E se aquele terreno for destruído, for um terreno não básico, né? Ele causa 2 pontos de dano. Uma náusea, custo 2, -1/-1 para todas as criaturas do jogo que estão em campo. 2 Script Hats, esses todos conhecem. Mais um Monarca. Aqui eu acho que é a cereja do bolo, né? Que é mais 3 Sabujo Maldito e 2 Nihil Spell Bomb. Eu te questionaria o seguinte aqui, Diego. Por que as Nihil aí em vez da Relíquia de Progênitos? É uma coisa muito básica. Eu não tenho as relíquias. Entendi, cara, entendi. Mas é porque quando eu montei o meu Mono Black há uns 2, 3 anos atrás, eu utilizava muito o cemitério com ele. Eu utilizava o Unearth de main deck, só que com o tempo foi passando, eu fui mudando um pouco o meu estilo de jogo e hoje eu já não utilizo basicamente mais nada. Eu não utilizo sequer o Gurmag Angler mais. Então acabou que eu não consegui comprar as relíquias e sigo utilizando a Nihil. Só que também é interessante às vezes eu conseguir só estourar o cemitério do nosso oponente, porque ele pode achar que eu acabo utilizando o cemitério, né? Então acaba talvez enganando, blefando sim, um pouco. Sim, a Mono Black tem essa característica de utilizar bastante o Grave, sim, né? O que me deixa mais entusiasmado aqui, que eu quero que o Diego comente, é esse Sabujo Maldito, que eu nunca vi algum Mono Black utilizando de side. Eu achei bastante interessante, queria que o Diego comentasse um pouco dessa carta, que ele está usando 3 cópias, que ele conversasse um pouco com a gente sobre essa situação. Então, o Sabujo Maldito ele entra também contra decks bem chave, assim, principalmente contra o Burn, porque se a gente for numa analogia um pouco ruim, ele é como se fosse um Duras com perna. Porque ele acaba dando 3 pontos de vida pra gente de qualquer jeito. Porque o jogador de Burn ele vai ver esse Sabujo na mesa, ele vai querer matar ele. Isso é quase que certo. Desde o turno 1 tomando, a gente ganhando um ponto de vida, acaba lastrando mais o jogo do que deveria. De 1 em 1 a galinha enche o papo, né? Exatamente. Esse dizer aí nunca foi tão real, né, cara? Então, mas assim, ele também acaba entrando contra Tron, que o Tron, a gente não quer que o jogo se alasse no late game, que é onde o Tron tem muito valor. Então a gente acaba, nessa minha lista, acrescentando o Sabujo Maldito turno 1, atacando desde sempre. Turno 2 já dentro do Zealot, eu já começo a botar um pouco mais de pressão na mesa para conseguir levar esse jogo. E o que tu tira, que geralmente as cartas principais que tu tira para colocar ele? O Sabujo Maldito depende muito da match, eu acabo tirando ou o Mercador Cinzento, acabo tirando talvez uma cópia de Phyrexian Ranger, talvez uma cópia de Monarca, mas ele é quase sempre que ele entra contra essas matches. Para Tron aqui eu acho que tem bastante arma, né, cara? As areias também, as areias asfixiantes, né? Já visa ali retirar uma peça do Tron do campo. Os sabujos também, acho que para Tron aqui tu tá bem preparado, né, Diego? Sim, eu acho que hoje junto do Burn é a nossa principal bad match. Então é onde, pra mim, a gente tem que focar mais assim no nosso side. E tu enfrentou quais os decks que tu pegou nesse torneio, tu lembra? Eu peguei o nosso Infect
com o Jason. Sim, e sim. peguei o Affinity com o Stenner. No Affinity eu tenho curiosidade de que tu tem colocado do side ali. Tu lembra o que tu fez? Que tu... O Affinity foi muito básico, porque eu utilizo o Range Mind Main Deck. Sim, sim. Então, se vocês acompanharem a primeira G, eu acabo dando um Range Mind e achando que eu ia pescar as peças do combo dele, né? Que são o Atog E ele descartou uma land. Uma land, descarta uma exatamente. land, exatamente. Então, tendo em vista que eu senti na hora do jogo que ele não estava fazendo tanto isso, eu optei por tirar os 2 Range Mind e botar 2 com Agir. Foi só isso somente que eu coloquei realmente contra o Stenner. Bacana. E a gente não tem o que falar porque foi aquela partida bonita que a gente acompanhou, né? Isso aí, galera. Então é isso aí, né? Quero deixar aqui agradecer o Diego pela participação, né? A gente sabe que nos próximos dias ele já vai estar disputando a final com o Leandro, ele já comentou aí o que espera da partida. E forte abraço a todos aí, rapaziada. Deixa as conclusões aí com o Diogo Moa e o Diego Alves aí, que também quer mandar uma consideração para vocês. Então, pessoal, como de costume, vou pedir, quem gostou, dá um like, se inscrevam no nosso canal, acompanhem nosso trabalho e não deixem de acompanhar o vídeo da final, que eu tenho certeza que vai ser uma partida inesquecível. Diego. Beleza, valeu rapaziada, agradecer sempre a atenção de vocês, aí o pessoal que está sempre comentando no YouTube. Tamo junto e até a final. Valeu, gente. Até mais.